Sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast. Hoje em oferecimento aí da nossa parceira, da empresa que veste a galera. Eu tô aqui vestido de F, ó. Essa é uma polo da F. E ela tá patrocinando esse episódio. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que também é parceiro da F, tá sempre chegado lá, usa a F no dia a dia. Então, se você precisa de artigo de esporte, camisa, quer personalizar para sua corrida, para o seu evento, fala com o Fernando aí, ó, na F, o Miqueias, a galera tá aí para te atender e fazer o seu material com toda a qualidade da F. E eu tô aqui com ele hoje, quero apresentar esse cara aqui que máximo respeito por ele, tive a oportunidade de trabalhar aí, ter algumas conquistas ao lado desse profissional. Vamos bater um papo hoje sobre futebol, técnico, sobre liderança. E para esse assunto ser bem abordado, eu tinha que trazer esse cara que para mim é um exemplo de líder. E eu tô aqui com ele, Júnior Cearense. Para mim é um prazer estar aqui, Edson, né? Fico feliz pelo convite e vai ser uma honra bater esse papo com você. Show! Júnior, fala para mim assim, já para começar e minha audiência situar um pouco quem é o Júnior Cearense. Conta um pouco aí dessa sua trajetória aí. Olha, o Júnior Cearense, ele começou no meio do futebol em 96, né? Um garoto que tinha um sonho de ser jogador de futebol. Desde pequeno eu tinha esse sonho. Meu pai não queria um médico, já tinha um filho advogado. E eu tive que... Minha primeira batalha foi em convencer meu pai que eu tinha talento para jogar futebol, né? E aí eu precisei da ajuda do meu irmão advogado, que também foi frustrado pelo meu pai, por não poder dar sequência na carreira. Foi aprovado no Fortaleza, no período que ele foi atleta, né? E meu pai não aceitou e ele acabou estudando e se tornou um advogado. E aí ele foi meu advogado junto ao meu pai. Consegui fazer um teste no Tiradentes, fui aprovado e foi tudo muito rápido, né? Fiz um primeiro ano muito bom logo, na Sub-18, subi pro profissional e no meu primeira oportunidade que eu tive de jogar profissionalmente, um campeonato cearense, numa estreia, eu fui muito bem nos jogos e aí dei sequência, o titular da posição era o capitão do time. Ele teve um problema na unha na semana da estreia. Tudo é propósito de Deus. E eu fiz uma estreia muito boa. Um segundo jogo contra a equipe do Ceará, muito bom também. E aí fui destaque. Começaram a me entrevistar para conhecer, saber quem era o camisa 10 do Tiradentes. E aí não teve como eu perder espaço no clube. O capitão acabou indo para a lateral direita. Foi jogar de lateral para poder não sair da equipe, eu também não saí da equipe. E aí no final dessa competição eu fui destaque, destaque do campeonato, craque revelação, porque era meu primeiro ano, e fui vendido para o Fortaleza e daí dei uma sequência, Fortaleza, Ferroviário, Ceará, Horizonte, que foi onde eu tive também uma passagem muito boa, onde ficou muito marcado, porque lá eu fui artilheiro da competição, craque do campeonato, melhor jogador da competição, artilheiro da competição. Então, foi um campeonato de 2010 onde fiquei marcado na equipe. Pude jogar uma Série A pelo Ceará. Então, Deixa eu pegar até essa dentro. Júnior Cearense tem alguma coisa a ver com o time do Ceará ou é pelo estado mesmo? Verdadeiramente, o Júnior Cearense foi no Fortaleza. Quando eu cheguei no Fortaleza em 2000, tinha o Júnior Amorim, Júnior Paulista, e aí eu era o Júnior Cearense. Acabou que pegou o Júnior Cearense e ficou o Júnior Cearense. Antes de Júnior Cearense era Júnior Tigre, porque eu era do Tiradentes. Era Júnior Tigre, Júnior Rocha. Mas aí o Júnior Cearense pegou e eu gostei, ficou. É o meu estado, então nada mais justo do que usar o nome do meu estado ali, Ceará.
E ficou legal, o Júnior Cearense, todo mundo conhece, já não tem como mudar mais. Não, depois que pega, depois que as pessoas adotam, né, um nome, um apelido, dificilmente a pessoa consegue mudar. E pegou e ficou. Tanto que eu já conheci Júnior Cearense e aí agora surgiu essa. Mas por quê? Eu pensei que tinha alguma relação ligada a você ter jogado no Ceará. Entre os dois clubes aí que você jogou tanto no Ceará como no Fortaleza, qual a sua passagem, assim, você teve mais o calor da torcida, você conquistou mais, como é que... Olha, em 2000 e 2001 eu era um garoto ainda, né? Então, assim, eu fui campeão e bicampeão pelo Fortaleza, né? Num período onde o Fortaleza estava 7 anos sem um título cearense, né? Então, isso aí marca. Aquele grupo ficou marcado, eu fiz gol de semifinal, né? Então, marca um pouco. E pelo outro lado, no Ceará, eu tive uma passagem em 2010, que foi essa passagem onde eu fui o melhor jogador da competição do Campeonato Cearense. O PC Guzmão me levou para lá. Então lá também eu tive um carinho muito bom da torcida, porque o PC me levou, eu vinha num momento muito bom, só que o PC na 7ª rodada, ele se transferiu para o Vasco. Foi na parada da Copa do Mundo, ele se transferiu. E aí eu perdi espaço porque quem chegou foi um treinador de São Paulo, Estevão Soares, veio com muitos empresários, amigo de empresários, e eu não tinha empresário. Era um jogador cearense que joguei a competição e fui destaque aqui. Então ele não me deu muita importância. Então assim, a torcida ela cobrava muito a minha permanência no time, de jogar, de entrar, de saída, né? Então toda semana era uma semana de espera, né? A torcida cobrava muito, mas o Estevão Soares não me deu oportunidade. Praticamente eu joguei só a Copa do Nordeste, que ele usava o segundo time, né? E nessa Copa do Nordeste eu pude fazer 3 gols também, e ainda fiquei como artilheiro da equipe na competição, né? Mas no Brasileiro com ele eu não tive a oportunidade de jogar nem 15 minutos. Então eu passei o campeonato todo ali, a torcida cobrava, chegou um ponto que aí nem a torcida cobrou mais, né? Ficou já meio que o Ceará ficou mudando treinador, trazendo treinador de fora, e quando o Dimas assumiu, eu ainda joguei uma partida com o Dimas, né? Que já foi a última partida da competição contra o Vasco. Então não deu para me mostrar um pouco do que eu estava fazendo naquele ano. Apenas na Copa do Nordeste eu tive um destaque, mas no Brasileiro eu praticamente joguei 3 partidas, uma com o PC, uma com o Mário César e uma com o Dimas, que foi a última. Agora a Copa do Nordeste eu joguei quase toda, onde pude fazer 3 gols, fiz boas partidas, fui destaque naquele ano na Copa Nordeste pelo Ceará, mas não tive muita oportunidade de jogar e ter sequência no Brasileiro. Nesse período de você, como atleta, você chegou a ser capitão, a liderar, ou era algo assim que você não era o capitão, mas já tinha um espírito de liderança? Olha, como atleta, eu comecei a ser capitão no Ferroviário, né? No Ferroviário, quando eu saí do Fortaleza, eu não fui logo de cara capitão no Ferroviário. O tempo foi fazendo com que os treinadores achassem que eu poderia ser o capitão da equipe. Então, depois que eu coloquei a faixa de capitão no Ferroviário, eu fiquei de capitão lá de 2003 a 2007. Foi passagidas e vindas, sempre fui capitão lá. E de lá, aí fui capitão no Guarani de Sobral, fui capitão no Horizonte, né? E aí, nesses times todos eu fui capitão. Em todos esses que eu passei, esses times intermediários, eu fui capitão. Como atleta, como capitão, você tinha um perfil de liderança, alguém que você, de repente, serviu de modelo, que você se inspirava? Olha, minha inspiração no futebol era o Zico, né? Zico, para mim, é a minha maior referência. Então, eu procurei muito observar a postura do Zico, como ele era dentro de campo e fora de campo. Acompanhava bastante. Então, assim, eu era um cara que gostava muito de treinar, né? Me dedicava, me esquivava das noites,
de tudo isso que atrapalha um atleta profissional, que depende do corpo para o rendimento. Então eu já era exemplo ali, né, para os atletas que estavam trabalhando comigo, viam um cara que se cuidava para jogar futebol. Então aí você já sai na frente de muitos outros, entendeu? Já consegue conquistar um respeito mesmo, uma consideração que... Porque um líder, para mim, ele não é aquele cara que chega querendo ser líder. O líder, ele acaba vindo para ele a liderança. Ele não pede, né? Ela tem que chegar nele. É perfil, né? Tipo assim, o cara... É meio que um perfil de um talento mesmo que o cara tem, né? Dificilmente dá pra você formar um cara, vai lá estudar e virar líder. De um grupo, se você pegar 30 aqui, você disser, o meu líder vai ser esse, sem você conhecer o grupo, sem observar, sem ter um dia a dia com ele, você vai acabar errando no seu líder. Só se você já conheceu o cara de outros grupos, né? Então, assim, eu procuro, para colocar um líder na minha equipe, eu observo ele para me escolher. Eu tenho um tempo para escolher, eu tenho um mês de pré-temporada, de dia a dia, de observar, para me escolher quem vai ser o líder. Lógico que num grupo você tem 5, 6, mas um tem que representar todos. Então aí você vai por eliminação, o que esse faz, que você concorda, que acha que é legal, né? Vai o diálogo dele com o grupo, tudo isso é importante para um líder. E o que mudou na mentalidade do Júnior, líder, jogador, para o líder técnico? Quando você assumiu, pô, vou virar técnico, o que mudou na sua mentalidade? Depende até na sua ação ali, que você acha que tem que separar. O cara, quando ele assume ser técnico, ele tem que saber o... Olha, quando eu saí do futebol, do campo, né, do atleta para treinador de futebol, a primeira barreira é porque eu peguei jogadores que jogaram comigo, né? Então a primeira barreira que eu tive que enfrentar é, poxa, eu hoje vou liderar os caras que ontem eu estava com eles no vestiário. Então isso não é fácil. Você tem que pensar, porque e aí o que me acalmou foi que eu era um cara bom de vestiário, um cara bom de grupo, um cara que não era traíra, que não falava de atletas, que quando eu tinha algo para resolver com algum atleta, eu chamava o atleta e falava para ele. Eu sempre fui assim, né? Eu acredito que talvez por isso que eu sempre fui líder nas equipes que passei, por conta desse meu comportamento. Nunca gostei de conversinhas paralelas, coisas que não viesse acrescentar no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, isso me tranquilizou, né? De saber que eu era bom de grupo, que eu era bom de vestiário, que todo mundo gostava de estar perto de mim. Então eu usei tudo isso para o outro lado, como treinador, né, de trazer o cara para cá e saber que sempre o mais importante numa equipe de futebol são os atletas. Então eu não posso ir contra eles. Eles têm que estar do meu lado sempre. E aí, como técnico, diretoria pode estar longe, torcida pode estar longe, mas os atletas não. E aí, como técnico, talvez mude muito isso, que aí você começa a receber uma pressão da diretoria como técnico, e como atleta era mais tranquilo. Como atleta você é sozinho, né? É só você. Você leva uma pressão para você. Você não tem aquela responsabilidade de liderar o grupo. Tem um líder maior que é o treinador, né? E como treinador, não. Como treinador, a cobrança vem primeiro em você, para depois ir nos caras. Então eu procuro ter os caras sempre perto de mim, porque é eles que ganham os jogos, é eles que fazem acontecer no clube de futebol. Então, assim, eu tenho essa visão e procuro fazer com que essa visão ela continue, porque é ela que tem me dado fruto, né? Junto com os grupos que eu tenho trabalhado. Onde eu trabalhei, praticamente quase todas as equipes, a gente conseguiu acesso, conseguiu objetivos importantes nas equipes. Então foi dessa forma. O que eu preciso é aprimorar, é diminuir, acredito que uma liberdade a mais de um atleta ou outro, cortar uma coisa ou outra que talvez possa não ser bom lá na frente. Isso aí a gente tem tentado no dia a dia, observando cada grupo, como terminou a temporada, a gente faz esse estudo do que foi bom, do que foi ruim, e tenta no ano seguinte minimizar esses erros.
É mais ou menos isso, mas é o que eu prego para os meus atletas e faço lidero, cobro, né? Mas eu protejo os caras. Protejo porque sei que é eles que podem fazer acontecer no clube de futebol. O proteger não é passar a mão na cabeça. Proteger é levar a pancada nas minhas costas para não bater na deles primeiro. Bate em mim para respingar neles mais devagar. É mais ou menos isso que eu penso, porque eu sei que o futebol, a cobrança é grande, os caras já têm a cobrança da família, já tem a cobrança de ter que ser o titular, de ter que jogar para aparecer, para poder estar no mercado. Então, se eu deixar qualquer cobrança chegar neles forte, eles não vão render aquilo que eles sabem dentro de campo. Então, eu tento fazer esse meio campo e acredito que tem dado certo. Tem sim, tem sim. É a carreira de sucesso que a gente pôde acompanhar, né? Eu tive a felicidade de estar no acesso do Maracanã, da C para B, da B para A, e a gente, de tudo isso que você falou, a gente experimentou um pouco, o vestiário, de ver, tem um documentário seu para fazer, de tanta imagem, de tanta coisa que eu já vivi nesses anos aí, junto com o Júnior Cearense. E eu queria destacar uma situação aqui, queria que você até de repente lembrasse e desse algum exemplo, mas do Júnior líder individual, assim. Quando você chama um atleta para conversar, que o cara não tá performando bem, você consegue extrair do cara e você vê que não tá. E eu sei que você é um cara que chega e, pô, o cara ali não tá bem, ele pode entregar um pouco mais. Como que você trabalha? Qual é o seu perfil de ação nesse momento? Olha, eu procuro ser bem verdadeiro com o atleta, né? Quando não tá rendendo, eu trato do mesmo jeito de quando ele for o Pelé do time. Entendeu? Eu não mudo com o atleta, é um perfil meu, isso daí não vai mudar, é uma coisa minha. O que eu procuro fazer é chamar para o lado, pergunto, né, se tá passando algum problema, porque no dia a dia, às vezes, o cara tá com problema em casa, brigando muito com a esposa, e aí não concentra aqui no trabalho e o rendimento cai. Nós somos seres humanos, não somos máquina, que todo dia você aperta lá, ela vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Nós somos seres humanos, então isso acontece. O que eu tento é dar confiança, é puxar aqui, né? O cara diminuiu o ritmo, perdeu isso ou aquilo, algo que a gente possa trabalhar no dia a dia, a gente chama, faz um extra, que você sabe que a gente faz isso, um extra, um trabalho a mais ali, para o cara ganhar confiança novamente, para poder colocar em prática no jogo. É mais ou menos isso, e passar a confiança para o atleta, né? O atleta, ele precisa dessa confiança do treinador. E eu dou isso, passo isso para os meus atletas para que dentro de campo eles procurem fazer aquilo que a gente combina. Agora eu gosto que o atleta faça aquilo que a gente combina, o que a gente treina no dia a dia tem que cumprir lá. Se cumprir, dificilmente perde o jogo. E é isso que a gente tenta passar e mostrar no dia a dia com vídeos, chamando mesmo do lado, não só eu no grupo, tem as pessoas também a minha equipe é muito boa aqui, comissão técnica, tem Lepe, tem Floriano, tem Éder, tem várias pessoas aqui, Maurício, o próprio Maurício, vice-presidente, né, que também jogou bola e sabe aquilo que é importante para o atleta. A gente dá essa liberdade para a gente falar e conversar com o atleta, e por isso que o ambiente é tão bom. O ambiente Sim. nosso é um ambiente familiar, a gente tenta fazer isso para que a gente possa ter sucesso. Tu imagina aí, a gente chega lá em dezembro, começa a trabalhar até outubro, num ambiente que você não consegue nem olhar na cara do atleta ou o atleta na sua cara. Isso Não rende, né? não Não sai tem resultado, né? não tem como ter resultado nisso. Então, é importante que a gente faça esse trabalho aqui em dezembro, chegue lá em novembro, quando acabar, os caras sintam falta, fiquem doentes porque não tá lá naquele ambiente, um ambiente bom. Isso aí é que é o importante. E o Júnior Cearense, o que você mais vivenciou de emoções, assim, o que você acha que mais mexe contigo? Foi as conquistas como atleta ou a conquista como técnico? E qual a diferença que você vê desses dois momentos? Olha, é muito difícil você falar como atleta ou como treinador, né? Mas assim, como tá mais
mais vivo agora como treinador, vou colocar as emoções como treinador. Porque não é fácil você comandar, não é fácil você performar, né, para ser o campeão, para conquistar, né? Hoje eu vejo que não é tão fácil assim. Então hoje eu sinto uma emoção bem mais aflorada agora como treinador de futebol, né? A gente vive várias emoções, várias coisas. Passa por dificuldades no grupo, tem que corrigir, tem que... Então, assim, eu acredito que seja mais difícil aqui. Por isso que é bem mais gostoso aqui, como treinador. Massa, bacana. E o Júnior Cearense, atualmente, agora aí, no, ainda, né, técnico do Maracanã, visualiza o Maracanã para um próximo ano aí, montando, mexendo muito na equipe, ou pelo menos a comissão se mantém, os atletas é o que pode ter modificação. Como que você vê o seu time aí, a sua equipe? Olha, falar do Maracanã hoje ainda tá uma incógnita porque não foi conversado nada. Eu acredito que tá atrasado. A gente já era para estar montando estrutura, o campo não tá legal, tem que ajeitar, tem que melhorar. Toda a estrutura do clube precisa ser melhorada. A gente precisa ter uma academia no campo. Todos os times que brigam, que performam bem, tem isso, a gente não tem ainda. Então, assim, a gente não tem um grupo definido, não sabe quem vai voltar, quem não vai. Então, a gente precisa o mais rápido possível ter essa conversa para que o Maracanã seja forte em 2025. Acredito que quando eu fui contratado em 2022, se não me engano, 22, 23, pandemia foi 22. Foi para 20 para 21. A gente... Então foi 21 que eu fui contratado. Isso, foi 21 que teve as duas séries no mesmo ano. Então, assim, a intenção era começar ali a terceira, mas o sonho era chegar numa Série D, numa Copa do Brasil. Chegamos agora e aí eu acredito que não possa parar aí o sonho. O sonho tem que continuar. Você tem que continuar. Já chegou aqui. Vamos ser mais audacioso. Tem que ser mais audacioso. Né? Eu penso assim, né? Espero que seja assim o projeto para que a gente possa continuar dando frutos. Porque se não for assim, o pensamento não for esse, com certeza a gente não vai dar fruto, aí vai ter cobrança, e aí fica complicado. Mas eu espero que o mais rápido possível. Teve a política agora, que é muito forte aqui no Maracanaú. Graças a Deus, nosso prefeito ganhou, formou o maior número de vereadores, acredito que todos do seu lado. Nosso vereador também, que nos apoia, também ganhou. Então, isso tudo é importante para que o trabalho continue, a gente possa continuar fazendo o Maracanã brilhar, tá nas páginas aí com notícias boas, né? É importante para a cidade. Você jogar uma Copa do Brasil, daqui a pouco pega um Flamengo, né? Maracanaú vai ser falado aí por todo canto, até fora do Brasil, porque o Flamengo é muito grande. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa agora formar uma equipe forte. Tem concorrentes fortes no Cearense que subiram, Cariri, uma equipe que tem dinheiro, tem estrutura para montar, né? O próprio Tirol, que para mim vai ser uma das maiores forças do estado, porque tem condições tanto financeira como tem também uma estrutura deles, uma estrutura muito boa. Tem um profissional excelente lá, que é o Nilson também. Então, assim, é mais ou menos isso. O Maracanã não pode parar aqui. Na sua visão, então, a Série A esse ano ela vai estar mais forte, mais competitiva, né? Muito mais forte. Muito mais forte. Massa. E você é um estudante de futebol? Você é um cara que para, estuda. Como é que eu posso dizer assim? O Ciro até tá fazendo formação lá Você é um estudante, assim, tem formação? Ou é realmente dia a dia? Como que você se formou aí, ou tá se formando cada dia mais aí pro futebol, que muda drasticamente, eu acho que ano a ano. Você mais do que ninguém que viveu o futebol nos anos 90, tá vivendo agora um futebol totalmente transformado. Como que você acompanha essas mudanças? Olha, esse futebol, ele não tem muito
Acredito que não tem uma receita, mas você tem que se atualizar, né? Eu fiz agora o curso da CBF, que é um curso que a gente precisa ter como treinador de futebol. Fiz uma licença agora, ainda preciso fazer mais uma. Fiz a B, preciso fazer a licença A, que me completa aí para trabalhar no Brasil, Série A, Série B de brasileiro, tudo isso, né? Pretendo fazer próximo ano essa licença. Mas a gente estuda futebol no dia a dia, assistindo jogos, vendo notícias, né, artigos dos grandes treinadores que a gente acompanha, né, Guardiola e vários outros que o futebol brasileiro também, muitos treinadores bons que a gente acompanha, vê modelo de jogo, forma de jogar, forma de marcar. Então tudo isso a gente, no dia a dia, a gente observa e põe em prática no dia a dia da gente também, né, algumas ideias que a gente acha que seja importante. Eu acredito que é isso. Estou cursando também educação física, estou no segundo semestre. Massa. Estou procurando, sim, estudar um pouco mais, né? Deixei passar um tempo aí e ultimamente tenho tido essa disposição para estudar, né? Não só futebol, mas educação física que faz parte, né, da formação do atleta. E eu estou tentando isso, estudo, vejo artigos, pego meu quadro às vezes em casa, no período que eu estou sozinho, monto algumas situações, trabalhos novos para a gente poder aplicar no dia a dia dos treinamentos, agora na pré-temporada que a gente vai ter. Então a gente procura fazer isso, sempre tentando melhorar para que os atletas melhorem a performance dele, para que a gente tenha sucesso na competição. E na sua visão, o que que mudou no futebol de 96 para agora? Primeira coisa que eu quero sentir é assim, o que que você acha que era melhor no seu tempo e que você sente falta no futebol e o que hoje você acha que é positivo? Olha, o que eu acho que era melhor no meu tempo, eu acredito que talento. Eram jogadores mais talentosos. Acredito que pela forma de jogar, era um futebol um pouco mais lento, então dava para se pensar mais. Então o jogador fazia situações, coisas bem mais bonitas de se ver, né, para o estádio ver. Então isso eu sinto falta. Hoje o futebol ele é um pouco muito mais físico, né? Então por ser mais físico, as pessoas não estão se preocupando com a técnica, não tem se preocupado tanto com a técnica. Performar fisicamente, é correr, batalhar. E a técnica tem deixado um pouco a desejar. Muitos têm deixado a desejar. Então o nosso jogador ele ficou um pouco engessado por tudo isso. Posicionamento, forma de jogar. Engessou um pouco o jogador que hoje você não vê um camisa 10, Nato. Que no meu tempo tinha muitos. Mas isso tem virado até discussões aí que eu tenho Tinham acompanhado vários. um pouco aí. O Thiago Life mesmo tava bravo esses dias porque não tem um ganso na seleção brasileira. Isso, eu acompanhei, eu vi a matéria. Você viu, né? Então, assim, acabaram o 10, né? Hoje os atacantes, eles marcam muito, voltam demais. Então, o futebol ficou isso, mudou muito isso. E eu acho que essa é a diferença que eu acho E que mais você sente gritante. falta, né? Eu sinto falta. E eu joguei nos dois lados. Joguei tanto nesse período que você tinha essa liberdade com a bola, como nesse agora que você pegava na bola e tinha 2, 3. Então você tem que se adaptar, mudar a forma de jogar, né? Então isso aí eu acredito que seja a maior diferença no futebol. Hoje, físico conta, 70% é físico, 30% técnico. Mais ou menos isso, eu não vou... É difícil a gente dizer em porcentagem, mas acredito que isso aí fez com que a beleza do futebol mudasse. Virou uma coisa mais competitiva, né? Uma competição bem mais assídua do que no meu tempo, que era uma competição mais com qualidade, com futebol bem jogado, um futebol que agradava quem estava assistindo. Isso se conecta até com uma fala que eu já ouvi, não vou me recordar de quem foi, mas era um técnico falando que hoje, se ele precisar escolher entre um talentoso e um disciplinado, ele fica com o disciplinado. Todo mundo vai ficar com Você tá assim disciplinado. também, né? Seu pensamento também tá assim. Infelizmente,
O futebol virou isso, mudou e você não pode ir contra. Não dá. Você pode ter um talentoso, mas com 9, 10 disciplinado, né? Um talentoso dentro do campo com 10 disciplinado, porque senão fica ruim. Porque 10 ainda corre para um. Por um. E não dá para ter 10 talentosos. Se não correr, meu amigo, ele é atropelado. Não, e esse um talentoso, se ele ainda deixar faltar na disciplina em alguma coisa, pesa um pouquinho pro lado do técnico. Pesa, a tem que equipe fazer vai cobrar, não vai? Ele tem que fazer a diferença. A equipe cobra, é isso que eu tô dizendo. Se você tem no campo um cara que não corre, que não faz o que os outros fazem, eles chegam depois em você e, pô, fulano não corre, professor, fulano não, porra, ele só quer com a bola no pé. Aí os caras isolam, começa a isolar. Futebol é isso, entendeu? Então, assim, quem tá jogando futebol hoje é talentoso, ele tem que aprimorar o físico, chegar ali pertinho dos caras, porque aí se ele chegar, ele vai se sobressair, porque o talento dele vai sempre prevalecer. E ele com o físico apurado, ele vai sobressair ainda mais. E você concorda com a fala do Thiago Life sobre a seleção brasileira? Ou você visualiza algum outro cara assim com esse talento, camisa 10, fora o Ganso, que foi quem ele citou, no futebol brasileiro hoje? Olha, ele citou o Ganso vem numa fase muito boa. Acredito que poderia sim testar, agora eu não sei se é o momento, porque tá numa Copa América, né, que não pode errar, não dá para testar, é igual você testar um jogador que vem para você no meio de uma competição. Então, eu acredito que o Dorival, ele já provou e que é um bom treinador, que é um treinador que conquista títulos, né? Conquistou no Santos, veio aqui no Ceará, fez um excelente período no Ceará, né? Fez o Ceará subir, quando ele saiu, o Ceará deu uma queda novamente. Foi pro Flamengo daqui e foi campeão no Flamengo, num Flamengo que já estava desacreditado, que tinha pego 2 treinadores estrangeiros, recebendo muita grana. Os caras não botaram aqueles caras para jogar e ele chegou lá, ajustou, conseguiu quebrar o mito de que Gabigol e Pedro não podiam jogar juntos, os dois jogaram juntos, foram campeão jogando junto, então é um cara inteligente. Eu Foi pro sei São que Paulo o também, imediatismo meu time. é grande para treinador de futebol. O brasileiro ele é um cara que é imediatista demais. Ele quer que o Dorival chegue e já faça o time jogar como o Flamengo do Jorge Jesus. É difícil. Cara, e na sua visão, o Dorival não é um técnico com a experiência do futebol europeu, com o esquema tático do futebol europeu, diferente de outros aí. E ele traz muitos jogadores europeus para jogar. Você acha que isso deve mexer muito no esquema dele de jogo? Ou é isso que ele consegue ser diferencial do que estava vindo para trás, né, dos técnicos que passaram? Edson, o que ninguém fala, e eu acho que a maior verdade da seleção brasileira é que talvez o Dorival não seja o cara que convoca todos os atletas. Isso aí é bem nítido. Já passou vários treinadores, a gente já sabe disso. Não tem como ele convocar tem alguns atletas ali que são convocados que eu acredito que não seja o Dorival. É a CBF, com talvez não sei se tem alguma parceria com um empresário, algo com do a tipo. Nike, que eu já vi falar também disso aí. Tem tudo uma coisa que a gente não tem nem como tá a gente não falando. sabe os bastidores, não né? sabe os bastidores. Então, assim, eu acredito que ele pode sim colocar um jogador que joga na Europa ou aqui, ele tendo tempo para trabalhar, porque é muito difícil. Você pega os caras, chegam, treinam um dia, 2 e já vai jogar. Ele tem 2 datas FIFA, né? É uma semana só com os caras. Você vê que sempre o segundo jogo dele é sempre melhor. Ele tem mais um tempo com os caras de armar, de criar situações. Acredito que de mudar até a característica que os caras jogam na Europa, da forma que ele quer que os caras joguem no Brasil, na seleção brasileira, entendeu? Então, isso aí gera um pouquinho de tempo. Mas eu acredito que o Dorival ele vai sim fazer uma boa Copa. Ele vai chegar na Copa forte. E aí ele vai ter tempo de trabalhar os caras ali na Copa. Vai ter um mês, eu acredito, é um mês de treinamento para jogar. E eu acredito que aí sim é onde ele vai conseguir colocar o dedo dele
verdadeiramente. Mas é um cara inteligente. Ele mostrou no Flamengo, mostrou no São Paulo agora. São Paulo fazia um tempão que não era campeão. Ele fez um time ser campeão de São Paulo, jogando bem, sendo competitivo. Eu acredito que ele vai ser sim um treinador que vai sim chegar forte na Copa, como ele mesmo já falou, né? Que vai chegar na final da Copa do Mundo. Eu acredito que ele possa sim. Nós temos talento, temos peças, temos um grupo forte. E com a volta do Neymar aí vai ser uma coisa boa pro Brasil, para ele, treinador, né? O Neymar é um cara diferente, super diferente, tem que estar ali. Vai ser o diferencial para ele. Massa. E na sua visão, Dorival é mais preparado do que os técnicos anteriores aí que não chegaram, não conquistaram, deixaram a torcida meio desacreditada mesmo do futebol da seleção brasileira? Eu acho que dos técnicos brasileiros, ele é o bola da vez. Bola da vez é ele. Se for atrás de um estrangeiro, aí tem o Abel aqui do lado, né? Tem o Jorge Jesus, que tem mostrado aí, que é muito bom. Mas aqui, para treinador brasileiro, eu acredito que ele é a bola da vez. Chega num bom momento. Ele tá um pouco acima de todos os outros. Por tudo que ele construiu e conquistou nessas últimas passagens dele nos clubes brasileiros, né? Conquistou no Santos, conquistou no Flamengo, conquistou no São Paulo. Então isso aí o credencia a estar na seleção. E o Júnior já se pensou aí, ó, você dando suas opiniões, falando aí das suas análises, e o Júnior comentarista de futebol, e o Júnior ali na TV, pensa nisso, assim, se o convite chegasse, bem-vindo? Olha, eu nunca pensei, mas caso chegue um dia, com certeza eu iria com o maior prazer. Falar de futebol é sempre bom, comentar uma partida de futebol, acredito que não é complicado, porque você vive dentro do futebol, então isso aí é uma coisa que ia só somar, né? Ia ser só mais um degrauzinho que a gente ia subir na humildade e não tinha problema nenhum para mim. Faltou alguma conquista como jogador que você ficou com aquele gostinho de, pô, poderia ter chegado até aqui? Olha, eu tenho sim, como jogador, eu queria muito ter sido campeão numa equipe cearense, que não fosse Ceará e Fortaleza, porque ser campeão do Ceará e Fortaleza do Campeonato Cearense é muito fácil. As 2 vezes que eu participei pelo Fortaleza, eu fui campeão das 2, então é muito fácil ser campeão cearense jogando neles 2. Então o que eu queria era ser campeão numa equipe do interior. Bati na trave com o Horizonte, fui vice. Bati na trave com o Guarani de Sobral também, fui vice. Então, esse acredito que tenha sido. Era algo que eu gostaria de ter, que ia quebrar a barreira aí, essa barreira que não foi quebrada ainda. O futebol cearense é o único estado que só os times da capital foram campeões, não teve ainda um campeão do interior. Então eu tinha esse desejo. Também fui vice pelo Ferroviário, que também é a terceira força, mas já foi campeão cearense várias vezes, né? Mas esse era um desejo que eu tinha e não consegui como atleta, mas como treinador a gente está aí na luta. Daqui a pouco a gente consegue bater essa meta. E existe um desejo de você de repente sair do futebol cearense e atuar em outros estados, principalmente ali na força maior ali, que não tirando que hoje o Ceará é uma força gigante através do Fortaleza, o respeito mudou, todo mundo olha para cá hoje com um potencial muito maior, mas atuar ali no eixo Rio, São Paulo... Olha, a gente trabalha para isso, viu, Edson? Saí agora há pouco, fui para jogar a segunda do Maranhense pelo Imperatriz, conseguiu acesso lá. E a gente vai ter que sair, abrir portas para a gente poder chegar em São Paulo, Rio. Não é tão fácil para o treinador daqui bater lá. Acredito que o Marcelo Vilar teve lá daqui. Não sei se o Flávio já teve lá nesse eixo aí. Teve mais aqui no Nordeste. É uma barreira grande que a gente vai ter que bater. Mas meu desejo é, lógico, trabalhar em outros estados, com certeza, no Nordeste principalmente, eu gosto muito do Nordeste, e chegar em equipes grandes, né? Equipes grandes, isso aí a gente sonha e trabalha para um dia chegar lá
E vamos trabalhando, degrau, daqui a pouco a gente bate na porta de uma dessas equipes e pode mostrar o nosso trabalho. Né? E o trabalho está sendo bem trilhado. Se ano que vem já tem um calendário nacional, então a visibilidade vai mudando e a gente acredita que, pelo menos saberem que existe um Júnior Cearense aqui, já sabem. Porque vocês fizeram a Série D, tiveram que fazer lá uma listinha lá de quais os times que estão. Ó, tem o Maracanã e o técnico é o Júnior Cearense, então já conhecem, já sabem. E a gente torce para que isso aconteça. Eu, como sou um fã mesmo do seu trabalho como líder, acredito que você pode voar novos ares aí tranquilamente e não vai passar vergonha não. Vai chegar lá e vai ser um líder que vai fazer a diferença aonde colocar o pé. E é isso, quero agradecer muito, te entregar um presente. O Fernando da F falou bem assim, cara, camisa ele já tem um monte, mas ele ainda não tem uma bola da F. Então vamos anunciar aí a bola da F aqui, ó, um novo material que a F também está comercializando. E essa daqui o Fernando mandou para te entregar. Opa! Só agradecer o Fernando, a F, né, a parceria. A gente espera que a F continue aí no Maracanã. A gente tem conversado com o vice-presidente, presidente, né, para que essa parceria continue. É um cara que chegou para ficar no esporte. Já está no esporte local, ele já está. A gente espera que ele possa também expandir, sair aí, né, mundo afora. É um cara do bem, coração bom, um cara que sabe trabalhar. Eu só desejo sucesso a F, ao Fernando. E tô esperando ainda a peladinha dele. Já ficou bom do joelho. Vai acontecer, não. Tô esperando, isso aí vai acontecer em tô dezembro treinando aí. muito para não fazer feio. Não, tem uns projetos aí e esse futebol do final do ano tá certo. E depois deve acontecer aí uns jogos aí da seleção do Fernando aí contra os convidados. Então eu não sei se você vai ser convidado para a seleção do Fernando ou se você vai ter que ser um contra. Tem que estar na brincadeira, né? Tem que estar na brincadeira. Mas a F é uma marca promissora aí, graças à genialidade, a cabeça do Fernando de empreender, de ir para cima. Já sei aí de outras equipes aqui que ele vai estar atendendo, então assim, abrimos portas para ele através do Maracanã. Ele pôde mostrar produto bom, trabalhou direito, aí abriu portas. Você é um cara que fez parte disso, né, Edson? Você que apresentou a F ao Maracanã, a nós que fazemos parte do Maracanã, e fico feliz dele reconhecer tudo isso, né? Tá junto com você aqui no seu podcast, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então isso é importante, né? É importante as pessoas elas não esquecerem daquelas que nos ajudaram, né? Então o Fernando é um cara cristão, que é um cara fiel às convicções e por isso que tem dado certo. Aonde a planta do pé dele, a mão dele tocar, vai prosperar. Isso é o que eu desejo na vida dele, da família, na sua também, nas nossas, né? Onde a gente chegar, a gente possa cravar o nome ali, ficar marcado. Tenho isso comigo, aonde eu vou, eu coloco sempre diante de Deus, para que ele possa estar à frente e que ele possa fazer o nosso nome ficar marcado, né? Então, isso aí, Maracanã hoje conquistou tudo isso. O Maracanã, antes da gente chegar lá, era um time esquecido, que ninguém conhecia. Hoje, Maracanã está bem falado aí, bem no cenário do futebol cearense. E isso não foi só o Júnior Cearense, foi um grupo todo, mas cravamos o nosso nome, né? Alguns atletas passaram lá, cravaram em alguns momentos, outros chegaram e continuaram cravando. E isso é o importante no futebol, é a gente, onde passar, a gente possa deixar uma história, um legado para que as outras olhem e possam ver o quanto a gente foi próspero ali. Massa, muito bom. Quero que você deixe uma mensagem agora para a galera do futebol, do esporte, uma mensagem de líder mesmo. Eu até tive uma experiência, agora eu lembrei, através da política. A gente participou de um evento do Podemos que o Vanderlei Luxemburgo estava lá. E a palestra dele me marcou muito, assim, pela ideia mesmo de liderança. Teve uma hora que ele juntou todo mundo assim em volta dele, assim, fez como se fosse o vestiário ali, e aquele momento foi muito, muito bacana. E eu queria muito que você botasse o espírito do Júnior ali
2 minutos antes de entrar do campo aí, deixasse uma mensagem ali olhando para aquela câmera ali, que isso vai virar um cortezão monstro. Cara, é um momento que a gente tá aqui batendo um papo, mas assim, o que eu deixo para quem é do esporte, quem trabalha e vive do esporte, é o que eu acabei de falar. Você, aonde chegar, você tem que dar o seu melhor, né? Colocar sempre diante de Deus, esse é o primeiro passo. E meter ficha, porque futebol, meu amigo, você tá sempre competindo com alguém, então você tem que ser o melhor, mesmo que não seja para diminuir ninguém, mas você tem que ser o melhor para você todo dia, né? Então, todo dia quando eu acordo, eu quero ser melhor do que o Júnior, né? No outro dia eu acordo, eu quero ser melhor novamente do que o Júnior Cearense, do que ele fez no outro dia, e aí a gente vai buscando aí as metas, daqui a pouco quando você olha, você conquistou. É mais ou menos isso, você ser melhor do que você, não é do que o seu parceiro que está do lado, mas é de você. Se você for melhor do que você, todos os dias, você vai conseguir, daqui a pouco você vai olhar e você vai ver que você não foi só melhor do que você. Você foi melhor do que você e do que muitos que competiram contra você. E é mais ou menos isso. Massa, Júnior. Muito obrigado, cara. Valeu. Vou levando essa mensagem aí de que temos que ser melhor cada dia do que nós mesmos. E quero agradecer. Galera, se inscreve no canal, ativa a notificação, fortalece o nosso trabalho, vem ser um parceiro também da IDS, um parceiro do projeto de podcast. E é isso aí. Valeu!